Seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Textos Difíceis, Verdades Claras. Hoje chegamos a uma das perguntas mais delicadas, profundas e frequentemente usadas para atacar a fé cristã. Deus criou o mal? Se Deus é soberano sobre todas as coisas, quem é o responsável pelo pecado? Essa pergunta toca diretamente no caráter de Deus e na compreensão correta da realidade do mal no mundo. Daniel, essa é uma questão que surge tanto em ambientes acadêmicos quanto em conversas pastorais. Muitos se perguntam como um Deus bom, santo e todo-poderoso pode coexistir com o mal, o sofrimento e o pecado. Exatamente. E é importante deixar claro desde o início: a Bíblia não foge dessa pergunta. Ela não oferece respostas simplistas, mas respostas profundas, coerentes e consistentes. O problema surge quando tentamos responder essa questão fora do conjunto da revelação bíblica. Então, o primeiro passo é definir o que estamos chamando de mal. Muito bem colocado. Biblicamente, o mal não é uma substância criada, nem uma entidade independente. O mal é a corrupção do bem, a negação da ordem criada por Deus. Tudo o que Deus criou é bom. O mal surge quando a criatura se afasta do propósito do Criador. Isso já elimina a ideia de que Deus teria criado algo intrinsecamente mal. Exatamente. Gênesis capítulo 1 afirma repetidamente que tudo o que Deus fez era bom, muito bom. Não há qualquer indício de mal moral na criação original. Mas então por que textos bíblicos dizem que Deus cria a calamidade ou as trevas? Essa é uma pergunta muito comum. Textos como Isaías capítulo 45 usam a palavra mal no sentido de juízo, calamidade ou adversidade, não no sentido de pecado moral. A Bíblia distingue claramente entre o mal moral e o mal como consequência judicial do pecado. Ou seja, Deus pode enviar juízo sem ser autor do pecado. Exatamente. Deus é justo juiz. Ele governa a história, inclusive trazendo disciplina, correção e juízo. Mas isso não significa que ele seja o autor do pecado moral. Então a Bíblia afirma de forma clara que Deus não cria o pecado. Sim, Tiago afirma explicitamente que Deus não tenta ninguém ao mal e não pode ser tentado pelo mal. O pecado não procede de Deus, ele procede do coração da criatura. Isso nos leva à pergunta sobre a origem do pecado. Exatamente. O pecado surge quando criaturas morais, dotadas de responsabilidade, escolhem se rebelar contra Deus. Isso ocorre primeiro com Satanás e posteriormente com o ser humano em Adão. Então o pecado não é criado, mas escolhido. Perfeitamente. O pecado é uma decisão moral da criatura contra a vontade revelada de Deus. Deus cria seres capazes de obedecer, mas não os força a pecar. Mas Deus sabia que isso aconteceria. Sim. E aqui precisamos ser muito precisos. O fato de Deus saber e decretar permissivamente que algo aconteceria não significa que ele seja o autor moral daquilo. Conhecimento e autoria são coisas distintas. Essa distinção é fundamental. Sem ela, acabamos acusando Deus injustamente ou negando sua soberania. A Bíblia mantém as duas verdades. Deus é absolutamente soberano e a criatura é plenamente responsável. Isso se aplica claramente ao relato da queda. Sim, Adão pecou voluntariamente. Ele tinha um mandamento claro, uma advertência explícita e plena capacidade moral. O pecado entra no mundo pela desobediência humana, não por um defeito na criação divina. Mas então quem é o responsável pelo pecado? A resposta bíblica é direta: a criatura pecadora. Cada pessoa é responsável por seu próprio pecado. Deus não transfere essa culpa para si mesmo. Mas isso não limita a soberania de Deus? De forma alguma. Deus governa inclusive as ações humanas pecaminosas sem ser autor do pecado. Um exemplo clássico disso é a história de José. Seus irmãos pecaram ao vendê-lo, mas Deus usou esse ato para um bem maior. O mesmo ocorre na cruz. Exatamente. A crucificação foi o maior pecado da história humana. Homens ímpios agiram por inveja, medo e ódio. Ao mesmo tempo, esse evento ocorreu segundo o plano soberano de Deus para a redenção. Deus decretou, os homens pecaram, Deus redimiu. Isso mostra que Deus pode usar o mal sem ser a fonte do mal. Sim, Deus nunca perde o controle da história, mas também nunca mancha sua santidade.
Ele é tão soberano que consegue transformar até o mal em instrumento de sua glória. Isso não torna o sofrimento algo irrelevante? De forma alguma. A Bíblia leva o sofrimento a sério. O próprio Deus entra na história e sofre em Cristo. O mal não é ignorado, mas vencido. Isso nos leva novamente à cruz como resposta final. Sempre. A cruz é a prova definitiva de que Deus não é indiferente ao mal. Ele o enfrenta, o julga e o vence por meio do sacrifício de Cristo. Então a pergunta, Deus criou o mal, precisa ser respondida com cuidado. Sim, a resposta bíblica é não. Deus criou todas as coisas boas. O mal surge da rebelião das criaturas. Deus permite o mal, governa sobre ele e o derrota, mas nunca o produz como pecado moral. Isso preserva tanto a santidade quanto a soberania de Deus. Exatamente. Negar qualquer um desses aspectos destrói o equilíbrio bíblico. Daniel, como podemos resumir esse episódio de forma clara? Podemos resumir assim. Primeiro, Deus criou tudo bom. O mal não é criação, mas corrupção. Segundo, Deus não é autor do pecado nem tenta ninguém ao mal. Terceiro, o pecado procede do coração da criatura. Quarto, Deus governa o mal sem ser contaminado por ele. Quinto, a cruz é a resposta definitiva de Deus ao problema do mal. Que essa verdade nos leve a confiar mais em Deus mesmo diante de um mundo marcado pelo pecado. Exatamente. O Deus que governa sobre o mal é o mesmo que promete erradicá-lo completamente. O mal não terá a última palavra. Cristo terá. Obrigada por acompanhar mais este episódio da série Textos Difíceis, Verdades Claras. Que essa verdade fortaleça sua fé e sua esperança no Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo episódio.